Olá, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula aí do nosso regime de estudos não presenciais. E nosso tema de hoje é conversão de medidas, uma matériazinha bem simples, mas que nos acompanha aí por vários anos e que, se não for bem consolidada, gera bastante dúvidas em física, em química, em biologia. Então, vamos a ela. Então, nossa primeira unidade de medida que iremos abordar é a unidade de comprimento. E temos como a principal unidade de comprimento o metro, ok? A unidade de comprimento nada mais é que uma unidade usada para medir distâncias. Se eu quero medir, por exemplo, a minha altura, medir a distância entre dois objetos, nós usamos uma unidade de comprimento. Agora, o metro, ele é uma unidade de comprimento, só que talvez em algumas situações ele não seja tão prático de ser utilizado. Por exemplo, se eu quiser falar o tamanho de algo muito pequeno, por exemplo, o tamanho de um pernilongo, então eu uso subunidades, que no caso são chamadas de unidades secundárias de comprimento, que servem tanto para coisas pequenininhas como para coisas muito grandes. Então, por exemplo, tal como o exemplo que eu dei, a unidade tamanho do pernilongo, uma unidade boa de ser usada seria um milímetro, que é uma unidade secundária de comprimento do metro. Uma outra unidade, por exemplo, a distância entre duas cidades. Provavelmente, a principal unidade a ser usada é o quilômetro, é a unidade mais prática para ser usada, certo? Então, olha, e como que funciona essa tabelinha? Eu agrupei aqui na ordem do maior para o menor, ok? Então, a ordem aqui, o quilômetro é a maior unidade e o milímetro é a menor unidade, tá certo? E percebam que a unidade central é a unidade principal, então é o metro. Para você andar de uma casinha para outra, é tudo múltiplo de 10, é potências de 10. Então, olha, se eu quero, eu posso falar que o quilômetro é 10 vezes maior que o hectômetro. Eu posso falar que o hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro, que o decâmetro é 10 vezes maior que o metro. O metro é 10 vezes maior que o decímetro é 10 vezes maior que o centímetro, e o centímetro é 10 vezes maior que o milímetro. Professor, esses nomes. Nas aulas passadas, eu coloquei uma tabela de prefixos do SI, são os prefixos: quilo, hecto, deca, a unidade principal, deci, centi, mili. Tem tudo lá na tabela dos prefixos do SI, tá certo? Então, para eu transferir uma unidade para uma unidade secundária, basta eu pensar nisso, que são 10 de diferença de uma para outra. A vizinha ou é 10 vezes maior ou é 10 vezes menor, dependendo da direção. Então vamos aqui ao nosso primeiro exemplo prático de como funciona essa transformação de unidade. Olha, eu tenho 3,5 metros e quero ir para decímetro. Bom, o que eu tenho que reparar? Olha só, 3,5, que é o número que eu tenho inicialmente, a vírgula está aqui entre o 3 e o 5. E eu quero sair de metro para decímetro. Aí eu venho aqui na minha reta e vou localizar onde está o metro, onde está o decímetro. Metro está aqui, decímetro está aqui. E eu quero ir de metro para decímetro. Metro para decímetro, reparem que eu só coloquei uma setinha. Eu só vou andar uma casa. E eu vou andar uma casa para a direita. Então basta que eu pegue a vírgula e ande com ela uma casa para a direita. Então a vírgula vai vir parar aqui depois do 5. Então eu posso falar que 3,5 metros é a mesma coisa que 35 decímetros, ok? No segundo exemplo aqui, olha, eu tenho 300 centímetros. Então, ó, 300. Onde está a vírgula do 300? Depois do último zero.
E eu quero passar de centímetros para decâmetro. Então vamos localizar onde está o centímetro, onde está o decâmetro. Olha, centímetro está aqui, decâmetro está aqui. Então se eu quero ir de centímetro para decâmetro, eu tenho que voltar uma, duas, três casas. Então em três casas, voltando, olha, eu voltei para a esquerda. Então eu tenho que pegar a vírgula do 300 e voltar uma, duas, três casas. Então posso falar o seguinte, olha, que 300 centímetros é a mesma coisa que vírgula 3. Então como não tem nada aqui, eu falo que é 0,3 decâmetro, ok? Então é só andar uma casa com a vírgula, ou para a esquerda ou para a direita, dependendo da transformação que você está desejando. A segunda unidade que a gente vai estudar é a unidade de área. Bom, a gente pode perceber que a unidade principal de área é o metro quadrado. E de onde vem esse quadrado? É o seguinte, vocês já estudaram em geometria que se eu quero calcular, por exemplo, a área de um retângulo, por exemplo, se aqui mede 2 metros e aqui mede 1 metro, eu quero calcular a área, eu faço o quê? Base vezes altura. 2 vezes 1, 2. Só que aí o metro, o expoente dele aqui é 1. E 1 vezes 1, ó, desculpa, 1 mais 1, porque multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então, por isso, quando a gente fala em área, a unidade é o quadrado. Esse é o quadrado, significa que nós estamos trabalhando agora em duas dimensões. Eu tenho uma base, um comprimento e uma largura, ou uma altura. A gente está trabalhando com espaço, com área. Tá certo? Então a gente tem duas dimensões. Comprimento, se eu quero só comprimento, é uma dimensão só. Agora, se eu quero área, é duas dimensões. Beleza? Então, ó, a unidade principal é metro quadrado, tá certo? Que é esse M com dois em cima, com expoente de 2. E assim como na unidade de comprimento, exige as subunidades, as unidades secundárias. Tá certo? E é simplesmente ela ao quadrado. Olha, eu tenho quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. A diferença agora é que no comprimento a gente ia de 10 em 10. Ou seja, um quilômetro era 10 vezes mais que um hectômetro, que era 10 vezes mais que um decâmetro e assim por diante. Já ao quadrado, como é ao quadrado, não vai ser 10 mais, vai ser 100. Então, uma unidade é 100 vezes maior ou 100 vezes menor que a sua vizinha. Então, eu tenho aqui que de uma para outra eu tenho que ou multiplicar ou dividir por 100, tá certo? Então eu posso falar, por exemplo, que 1 metro quadrado é a mesma coisa que 100 decímetros quadrados, ok? Porque metro quadrado e decímetro quadrado são vizinhos. Então, como um é vizinho do outro, 1 metro quadrado é 100 vezes o anterior, tá certo? Agora, o exemplo de como eu faço transformação de unidade de área. Se eu tenho aqui 2,75 metros quadrados, eu quero passar para centímetros quadrados. De novo, eu observo o número 2,75 e a vírgula do 2,75 está aqui, ok? Como eu quero passar de metros quadrados para centímetros quadrados, vou observar onde que estão os dois na minha tabela. Metro quadrado está aqui, centímetro quadrado está aqui. Se eu quero ir de metro quadrado para centímetro quadrado, eu vou ter que andar uma, duas unidades. Só que agora é ao quadrado, não é? E ao quadrado não é 100 vezes maiores que a anterior, ou a 100 vezes menor que a posterior. Então, eu vou ter que andar de duas em duas casas com a vírgula.
Então, olha, para eu ir de metro quadrado para centímetro quadrado, eu ando 2 casinhas para chegar em decímetro e 2 casinhas para chegar em centímetro. Então, no total, eu vou andar 4 casas com a vírgula. Para onde? Para a direita. Então, eu vou andar aqui, olha, 1, 2, 3, 4. A vírgula vai parar aqui. O que está sem nada eu completo com o zero. Então, eu posso falar o seguinte, que 2,75 metros quadrados é a mesma coisa que 27.500 centímetros quadrados, ok? Agora, o segundo exemplo, olha, 2 quilômetros quadrados para metros quadrados. De novo, 2 quilômetros quadrados. Quando eu falo 2 quilômetros quadrados, a vírgula do 2 tá logo depois dele. Se eu quero passar de quilômetros quadrados para metros quadrados, vamos observar, olha, eu vou ter que andar 1, 2, 3 unidades. E como é ao quadrado, é a área, cada unidade eu tenho que andar 2 casas com a vírgula. Então, no total, eu vou ter que deslocar 6 casas com a vírgula. E como eu estou deslocando a minha unidade, olha, para a direita, vou continuar deslocando a minha vírgula para a direita. Então, a vírgula está aqui, vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completo com os zeros. Então, eu posso falar, olha, que 2 quilômetros quadrados é a mesma coisa que 2 milhões de metros quadrados, ok? A terceira unidade é a unidade de volume. O volume, olha, reparem que a unidade principal do volume é o metro cúbico. Se é o metro cúbico, ou seja, o expoente aqui é 3, quer dizer que eu estou trabalhando agora em 3 dimensões. O que seria 3 dimensões? Seria como, por exemplo, um cubo ou um paralelepípedo. Aqui a gente está trabalhando em 3 dimensões, que vocês já estudaram que se eu tenho um paralelepípedo ou um cubo, para você calcular o volume dele, você tem que multiplicar a base vezes a largura vezes a altura. Então, você está multiplicando 3 dimensões. Então, se fosse, por exemplo, a base fosse 3 centímetros, a largura fosse 2 centímetros e a altura fosse 4 centímetros, fosse um paralelepípedo, eu teria que no final, olha, 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24 centímetros, e como cada centímetro, cada unidade de comprimento aqui é 1, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Eu teria aqui uma unidade cúbica, tá certo? Então, volume, 3 dimensões, unidade cúbica. Beleza? A tabelinha funciona da mesma forma. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tudo ao cubo. E no comprimento era 10 vezes, quilômetro era 10 vezes hectômetro e assim por diante. Na área eram 100 vezes a diferença de um para o outro. No volume, como é cúbico, logicamente, a diferença agora vai ser 1000 vezes. Então, de quilômetro para hectômetro, 1 quilômetro cúbico é 1000 vezes maior do que 1 hectômetro cúbico, tá certo? Então, eu posso falar, por exemplo, olha, que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetro cúbico, porque 1 metro cúbico é 1000 vezes 1 decímetro cúbico. Eu posso falar também, por exemplo, que 1 quilômetro cúbico é 1000, 1 milhão, 1 bilhão de metros cúbicos. Ó, 3 zeros para chegar em hectômetro, 10 zeros para chegar em decâmetro, 3 zeros para chegar em metro. Então, eu tenho aqui que 1 quilômetro cúbico é 1 bilhão de metros cúbicos.
tá certo? Vamos aos exemplos. Então, no exemplo, olha, se eu tenho aqui 4,45 metros cúbicos e quero passar para decímetros cúbicos. Então, olha, 4,45. A vírgula está aqui. Eu quero passar de metro cúbico para decímetro cúbico. Então, metro cúbico está aqui, decímetro cúbico é o vizinho, certo? Então, eu vou dar uma unidade só. Só que como é uma unidade cúbica, eu tenho que andar 3 casas com a vírgula. Então, se a vírgula está entre os dois quatros, eu vou andar aqui, olha, 1, 2, 3 casas com a vírgula. A vírgula vai vir para cá. A última casinha ali faltou, vou completar com o zero. Então, eu posso falar que 4,45 metros cúbicos é a mesma coisa que 4.450 decímetros cúbicos. No segundo exemplo, eu tenho 2 quilômetros cúbicos, quero passar para metros cúbicos. A vírgula está logo depois do 2 aqui. Então, se eu tenho quilômetro cúbico e quero passar para metro cúbico, 1, 2, 3 unidades. Então, 3 zeros para a primeira transferência, 3 zeros para a segunda transferência, 3 zeros para a terceira transferência. Então, eu vou ter que andar com a vírgula 9 casas. Então, se está lá 2 e a vírgula está aqui, a gente começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula vem para cá. E vou completar tudo com zeros. Então, 9 zeros aqui. Então, eu posso falar que 2 quilômetros... 2 quilômetros cúbicos é a mesma coisa que 2 bilhões... 2 bilhões de metros cúbicos. Ok, gente? Aí vem uma relação importante quando a gente fala de volume e litro, que é o seguinte, olha só que interessante. Vamos supor que eu tenho aqui um cubo, tá certo? Uma caixinha. E essa caixinha, ela mede exatamente 10 centímetros por 10 centímetros e por 10 centímetros. Como é que eu calculo o volume dessa caixinha? O volume vai ser base vezes comprimento vezes altura. Okay? Então eu posso falar que o volume é 10 vezes 10 vezes 10, 1000 centímetros cúbicos. Ok? Vamos supor que o carinha pega 1 litro de água e despeja aqui dentro. Ele começa a encher esse cubo de água até encher tudo. Ele vai perceber o seguinte, que a água vai chegar lá na bordinha, lá em cima, não vai derramar. Ou seja, nesse cubo aqui, de 10 por 10 por 10, cabe exatamente 1 litro de água. Então, qual a relação que ele pode fazer? Que 1 litro ocupa exatamente 1000 centímetros cúbicos. Ah, professor, mas você colocou aqui no enunciado que é litro e decímetro cúbico, e não centímetro cúbico. Só que eu posso falar o quê? Que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos, que são unidades vizinhas. Uma é 1000 vezes maior que a outra. Tá certo? Então eu posso falar que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Então, se eu tenho qualquer objeto cujo volume da parte interna dele seja 1 decímetro cúbico, lá vai caber exatamente 1 litro. Tá certo? Então, essa relação aqui, ela é super importante, tá certo? Que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro
cúbico. Isso aqui a gente tem que gravar. Aí com essa relação, então, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, a gente já pode aqui, então, pegar a ideia da unidade litro. E na unidade litro, a gente consegue construir uma linha bem parecida com as unidades de comprimento, área e volume, onde a unidade central é o litro, e você tem aqui decilitro, centilitro e mililitro. E para cima, decalitro, hectolitro e quilolitro. Logicamente, quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro não são unidades muito usadas, tá certo? As unidades mais usadas, que a gente já percebe no nosso dia a dia, é o litro e o mililitro, tá certo? Então, a gente tem que ficar ligado que o que? Olha, como aqui são unidades elevado a 1, é apenas 10 vezes maior ou menor que a unidade vizinha. Então, 1 litro é a mesma coisa que 10 decilitros, que é a mesma coisa que 100 centilitros, que é a mesma coisa que 1000 mililitros. Então, a gente pode relacionar que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml, certo? 1000 mililitros. Aí, olha, os nossos exemplos aqui agora vão ser um pouco mais elaborados. Eu quero passar agora 4 metros cúbicos. Eu tenho lá, por exemplo, uma caixinha, e essa caixinha, o volume dela é de 4 metros cúbicos. Eu quero saber quanto que cabe de água lá dentro. Quantos litros de água cabe dentro dessa caixinha? Tem como saber. O que a gente faz? A gente já tem que ter na mente que a gente acabou de ver 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, correto? Então, olha, qual vai ser o processo que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir esse exercício da seguinte forma. Eu tenho que passar 4 metros cúbicos para decímetro cúbico. Então, olha, metro cúbico e decímetro cúbico são unidades vizinhas. Como são unidades cúbicas, tenho que andar 3 casas com a vírgula. No caso, 3 casas com a vírgula para direita. Então, como 4 metros cúbicos a vírgula está logo depois do 4, andando 1, 2, 3 casas com a vírgula para a direita, eu posso afirmar então que 4 metros cúbicos é a mesma coisa que 4.000 decímetro cúbico. Ora, mas 1 decímetro cúbico não é a mesma coisa que 1 litro? Então eu posso automaticamente falar que é 4.000 litros. Então 4 metros cúbicos é igual a 4.000 litros. Se vocês pegarem a conta de água de vocês, por exemplo, o consumo ele vem em metros cúbicos. Vem lá, por exemplo, que em um mês você consumiu 10 metros cúbicos de água. Então isso quer dizer que você consumiu 10.000 litros de água naquele mês, tá certo? Agora o processo contrário, olha. Eu tenho 250 ml, eu quero saber quantos metros cúbicos tem que ter uma caixinha para eu colocar 250 ml. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar 250 ml e vou passar para litro. De litro eu consigo transferir automaticamente para decímetro cúbico. E depois eu transfiro para metro cúbico. Então vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Então já traçamos uma estratégia. Então primeiro eu quero passar 250 ml para litro. Então, ó, 250, a vírgula está logo depois do último zero. A vírgula está aqui. Se eu quero passar para litro, olha, vamos localizar ml e litro aqui na nossa tabela. Ml e litro. Eu tenho que voltar 1, 2, 3 casas com a vírgula, porque como é unidade elevado a 1, cada unidade é uma casinha que eu ando com a vírgula. Então vou andar aqui, ó, 1, 2, 3 unidades.
Então eu posso falar que 250 ml é a mesma coisa que 0,250 litros. 0,250, né, gente? A gente pode falar simplesmente que é 0,25 litros. Só que 0,25 litros é a mesma coisa que 0,25 decímetro cúbico. Só trocar a unidade, porque como é 1 para 1, é só trocar a unidade. Agora, eu quero que no final aqui apareça em metros cúbicos. Então, olha, de decímetro cúbico para metro cúbico, eu tenho que voltar quantas casas com a vírgula? 3 casas, porque são unidades vizinhas aqui, só que são unidades cúbicas. Então eu volto mais 3 casas com a vírgula. Então eu posso falar que é 0,00025 metros cúbicos. Olha, a vírgula estava aqui, né? Voltei, ó, 1, 2, 3 casas com a vírgula. Então, 250 ml é a mesma coisa que 0,00025 metros cúbicos. Ok, galera? Então, olha, a gente viu unidade de comprimento, área e volume. Acabamos de ver unidade de litro, tá certo? Que nada mais é que uma unidade de volume também. Agora vem uma outra unidade diferente, olha, que é a massa. Só que antes de entrar na unidade de massa, eu coloquei aqui só uma observaçãozinha, que é uma confusão que o pessoal fala até na própria expressão sobre si mesmo, né? Que a pessoa fala assim: ah, eu estou acima do peso. Ah, eu estou abaixo do meu peso ideal. Só que a pessoa confunde massa com peso. Massa é uma coisa, peso é outra. Quando a gente sobe na balança e a balança fala com a gente lá: ah, Arthur, você está com 95 quilos. Se eu estou com 95 quilos, isso é minha massa ou isso é meu peso? Isso é a minha massa, ok? Isso não é meu peso. Quilo não é uma unidade de peso. Quilo é uma unidade de massa, certo? Se eu quero uma unidade de peso, é a força que o meu corpo faz sobre o solo. Ou seja, é a ação da gravidade sobre o meu corpo. Então, o peso tem tudo a ver com a gravidade do local. Como nós todos aqui vivemos na Terra, o nosso peso é calculado todo de uma mesma forma, tá certo? E a gente pode afirmar que peso é igual a massa vezes a força gravitacional do local, tá certo? Então, olha, por exemplo, a gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A força gravitacional da Terra. E a força gravitacional da Lua é 1,62 metros por segundo ao quadrado. Vou arredondar aqui para 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Que não é nenhum absurdo, tá? Muitas vezes na física a gente usa os 10. E vou arredondar aqui para 1,6 metros por segundo ao quadrado. Só para as contas ficarem um pouco mais simples, tá certo? Então, olha, se a minha massa é 95 quilos, o meu peso vai ser 95 vezes 10. 950, e a gente chama a unidade de Newton, tá certo? Então, meu peso na Terra é 950 newtons. Já na Lua, se eu peso 95 quilos e eu faço uma viagenzinha para a Lua, a gravidade na Lua sendo 1,6, o meu peso na Lua vai ser 95 vezes 1,6. 95 vezes 1,6 dá 152. Então, o meu peso na Lua é 152 newtons. Então, na Lua eu sou mais leve do que na Terra, no peso, ok? O meu peso é menor, certo? Então, a força que eu faço sobre o solo é menor.
Por isso que a gente vê aquelas imagens, quando o homem foi na Lua, ele dá aqueles saltos, né? Consegue saltar alto, né? Por quê? Porque o peso, a gravidade lá é muito baixa, então o peso dele é muito baixo. Então ele consegue fazer uma força para levar ele numa altura muito maior do que na Terra, tá certo? Então o pessoal que tá falando aí que tá acima do peso, quer emagrecer, vai para a Lua, pronto. Na Lua o seu peso vai ser menor, tá certo? Então, olha, voltando aqui então para a nossa unidade de massa, tá certo? Não podemos falar que é unidade de peso, é unidade de massa. Nós temos que a unidade fundamental é a quilograma, tá certo? No SI. Só que mesmo sendo quilograma, nós usamos na prática a unidade fundamental como sendo apenas a grama, tá certo? Então é só uma questão aqui de colocação por causa da utilidade, porque normalmente a gente pensa as coisas em quilo, certo? É o mais básico. Só que na hora de montar a tabelinha, você tem que quilograma, o quilo já é um prefixo do SI, então ele tem que estar localizado aqui. Então, para usar os prefixos do SI e montar a tabelinha, fica dessa forma: quilograma, hectograma, decagrama. Hectograma e decagrama praticamente não usamos, né? Temos o grama, decigrama também a gente usa pouco, centigrama usamos pouco, e o miligrama, tá certo? Então, e como são unidades elevado a 1, tá certo? De novo é de 10 em 10. Então a gente pode falar que 1 quilo, então como é de 10 em 10, ó, 10, 100, 1000. É 1000 gramas. E a gente pode falar que 1 grama é 1000 miligramas. Beleza? Então é a mesma questão lá do metro, tá? A gente usa no quilo, tá certo? Não tem muita diferença, não. E a nossa última unidade, por último, mas não menos importante, é a unidade de tempo, tá certo? O tempo, ele é bem diferente de todas as outras que a gente já estudou hoje, porque o tempo não é de 10 em 10, e sim de 60 em 60, tá certo? Ou dependendo, é até de 20 em 24, por exemplo. Um dia tem 24 horas. Então a gente tem que ir mais para o nosso conhecimento prático do que realmente ficar tentando gravar aí de quanto em quanto é as unidades de tempo, tá certo? O que a gente posso garantir para vocês que essas unidades que eu coloquei aqui são de 60 em 60. Então, olha, uma hora é a mesma coisa que 60 minutos, ok? E 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Estou escrevendo até errado ali. 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, já nesse comecinho aqui, a gente tem que tomar muito cuidado por causa desses 60. Por que a gente tem que tomar cuidado? Vou até por exemplos, antes de tomar em nota os restos aqui, já vou pegar aqui como exemplo essas 3 primeiras unidades. Olha. Então, olha os exemplos. Olha, eu quero transformar 3,4 horas em minutos. Qual é o erro fundamental disso aqui? Quando o aluno vira para mim e fala que 3,4 horas é exatamente a mesma coisa que 3 horas e 40 minutos. Isso aqui está errado, tá certo? Então não façam este erro, pelo amor de Deus, ok? Então, olha, se eu quero transformar 3,4 horas em minutos, qual é o processo prático para fazer isso? Você faz uma regra de 3, tá certo? E como que faz regra de 3? Vamos lembrar o seguinte, olha. Eu sei que 1 hora é 60 minutos. Então, 3,4 horas, ou melhor, isso pode ser 3,4 horas, vão ser quantos minutos? X minutos. Então, eu quero descobrir qual é o valor desse X aqui. E eu vou usar essa relação, que eu sei que 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. Aí basta você multiplicar cruzado. X vezes 1, X. 3,4 vezes 60
Então, ó, 3,4 vezes 60. 6 vezes 4, 24. Com 2. 6 vezes 3, 18. E 2, 20. Então, vai dar 240 minutos. Ah, professor, e se eu quiser falar, então, só em horas e minutos? Colocar as horas fechado. Não foi isso que você pediu, você pediu em minutos. Tá aqui, 204 minutos. Quantas horas é 3,4 horas? Então, olha, 204 minutos. Eu sei que uma hora é 60 minutos, certo? 2 horas é 120 minutos. 3 horas é 180 minutos. Ok? 4 horas é 240 minutos. 60 e 60. Passou. Então aqui eu tenho as 3 horas fechadas, logicamente, porque é 3,4. Então 240 minutos, 204 minutos, eu posso falar que é 3 horas. E de 180 para 204, sobra quanto? Sobra 24. Então eu posso falar que é 3 horas e 24 minutos. Então 3,4 horas é a mesma coisa que 3 horas e 24 minutos, tá certo? Por quê? Porque quando eu falo vírgula 4, vai até o vírgula 9, vírgula 99, assim por diante. E o tempo vai só até 60. Então por isso que a gente não pode fazer essa relação de que vírgula 4 é uma coisa que 40 minutos, tá certo? Um outro jeito aqui mais simples, né, mais prático aqui, como cada hora é 60 minutos, o que eu faço? Eu pego esse 204 e divido por 60. Vai dar 3 e vai sobrar 24. Então quer dizer que é 3 horas e sobrou 24 minutos. Então é 3 horas e 24 minutos, tá certo? Bom, bem legal esse exemplo, tá, gente? E cuidado, porque isso aí o pessoal erra muito lá na física, tá certo? O pessoal vai transformar hora em minuto, dá erro. Então, vou deixar aqui então só a resposta, que é 204 minutos. E no último aqui é um pouco mais simples, porque eu quero de minuto para segundo. De segundo para minuto, desculpa. 135 segundos. É quanto minuto? Eu posso montar a regra de 3 de novo. Eu sei que 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, 135 segundos vão ser quantos minutos? Então, eu faço, multiplico cruzado, 60x, que é igual a 135. Então, x é igual a 135 dividido por 60. X vai ser igual a 135 dividido por 60, olha. Eu posso falar que cabe 2 e sobra 15. Completo com 0, põe a vírgula. Posso cortar os zeros aqui. 15 dividido por 6 também cabe 2, sobra 3, põe o 0. 30 dividido por 6 é 5. Então é 2,25 minutos. Então é 2 minutos e 25 segundos? Não, tá certo? Não posso falar que esse vírgula aqui é o que sobra em segundos. Tá certo? E 2,25 minutos é quanto se eu colocar em minutos e segundos certinho? Foi nessa parte da conta aqui, olha, que eu coloquei 2 e sobrou 15. É 2 minutos e 15 segundos. Tá certo? Então, fica aí a matéria de hoje, tá certo, gente? Vou fazer mais uma vez outro formulário com algumas questõezinhas bem simples, só de transformação, tá? Espero que tenha entendido e dúvidas é só me mandar que eu faço o possível para responder. Ok, gente? Um forte abraço, bom restinho de feriado para vocês e até mais.